É um versículo lá nós passamos por ele hoje, de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículos 25 até o 29. O leitor para. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Muito bem. Qual foi a pergunta que esse intérprete da lei, como é que fala aí? O que ele é nessa versão aí? Como é que fala? E quem é o meu próximo? Não, quem era ele? Doutor da lei. O que ele perguntou para o senhor? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o que o senhor respondeu para ele? Que está escrito na lei? Como lês? E o que estava escrito na lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora a pergunta que eu vou fazer para todo mundo aqui. Todo mundo, hein? O que você precisa fazer para ter a vida eterna? Vou perguntar para você, Giovana. O que você precisa fazer para ter a vida eterna? Desculpa. Crer no Senhor Jesus. Eu pergunto, está certo ou está errada a resposta dela? O que vocês dizem? Está o quê? Está correta, né? Mas eu estou encafifado aqui, viu? Porque ele fala aqui, esse doutor da lei, o que ele perguntou para o Senhor? O que eu faço para ter a vida eterna? O que o Senhor falou para ele? Que ele tem que fazer o quê, Thalita? Falou que ele tem que guardar os mandamentos, né? Para ele ter vida eterna. O que é isso? Será que o Senhor... O que está acontecendo? Não, tem uma pergunta, né? Essa pergunta aqui, o que vocês têm que fazer para ter a vida eterna? Ela respondeu, eu ia responder a mesma coisa, né? Crer no Senhor Jesus para ter a vida eterna. E agora ele perguntou para o Senhor Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? O Senhor falou, você sabe os mandamentos. Sim, o que é? Guarda, Faze isso. O Senhor não falou, faze isso e viverás. O que é isso? O que pode dizer para mim? O que está acontecendo aí? O que é esse desencontro de informação, vamos dizer assim? Por que o Senhor estava falando isso para ele? E os apóstolos, Paulo, Pedro, não falaram isso, né? Quer ver uma pergunta? Quer ver? Vamos lá. Vai lá, Giovana. Capítulo 16 de Atos. Capítulo 16 de Atos. Perguntaram para Paulo isso aí, né? Paulo e Silas, né? Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Lê para nós o versículo. Retirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Não é isso que a gente fala normalmente, né? Então, aqui no nosso capítulo de Lucas, que nós estamos vendo, por que o Senhor falou para ele que o assunto aqui era os mandamentos? Senhor, o que eu
eu faço para ter vida eterna? Conhece os mandamentos: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Por que o Senhor estava falando isso para ele? Alguém sabe? Alguém pode dizer para mim qual a diferença? Sabe? Como? Sim, estavam na lei, mas por que ele estava falando? Por que ele está aqui? Porque era pela lei aqui e outra é pela graça, né? Crer e ser salvo. Por que aqui ele fala que é lei? Mudou alguma coisa? É interessante, Cristo não havia morrido, mas não é isso também. Que é o seguinte: Mateus, Marcos e Lucas, eles estão tratando diferentemente de João com respeito à vida eterna. Aqui, no capítulo de Lucas, como acontece em Marcos, acontece em Mateus, aqui é a vida sem fim que a lei prometia. Quem cumprisse a lei, guardasse toda a lei, ele ia viver para sempre. É uma vida sem, não é vida eterna, que é essa que nós estamos falando, que vocês estão achando que nós estamos falando, entendeu? Então essa vida que ele falou aqui é a vida sem fim. A lei prometia a vida, falando outra vez, a lei, se alguém guardasse a lei, por ela viveria. Ou seja, se alguém conseguisse guardar a lei, ele não ia morrer. O que ia acontecer com o Senhor Jesus? Se o Senhor Jesus não tivesse dado a vida dele lá na cruz, ele não ia morrer nunca, porque ele era perfeito. Mas ele deu, inclusive, chance à lei para que cumprisse a maldição na lei sobre ele mesmo. Ele foi feito maldição na cruz, como diz Paulo. Então, essa pergunta que esse doutor da lei aí, fala nessa versão, fez, ele estava justamente falando para Cristo, mas ele ia provar, né? Ele não estava sendo sincero no que ele estava dizendo, mas ele perguntou o que ele ia fazer para poder ter a vida que a lei prometia, essa vida sem fim. O Senhor falou, é a lei. A lei, se ele obedecesse a lei, ele ia viver aqui. Agora, o Evangelho de João, vamos ler o Evangelho de João. Dê capítulo 3, por exemplo, versículo 16, que nós bem conhecemos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é a vida eterna que nós estamos falando. É a vida com Deus, né, com Cristo na glória. Isso é a vida eterna. E essa vida do cristão, que é a vida eterna, é uma vida que veio de Deus, por isso que é eterna, né? Lá ele chama vida sem fim, seria a outra versão correta, seria a vida sem fim, porque a pessoa é viver aqui nesse mundo sem fim. E a vida eterna é diferente, porque nós cristãos, nós recebemos uma vida que veio de Deus já. Nós somos participantes da vida divina. Quando nós cremos no Evangelho, nós temos recebido, né? Nós recebemos uma vida que veio de Deus para nós e ela vai permanecer para sempre em nós. Vamos ler um versículo mais em João, a carta de João, lá no final, lá na carta de João, primeira carta de João, capítulo 1 de João, 1 João, capítulo 1, versículos 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos,
o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevamos, para que o vosso gozo se cumpra. A vida eterna que estava com o Pai foi manifestada em Cristo, e esta vida foi comunicada a nós. Nós temos comunhão com o Pai e com o seu Filho, e com os outros também, baseado nessa nova vida que recebemos. Quando nós falamos sobre novo nascimento hoje do cristão, nós estamos falando de nova vida, uma vida que vem de Deus, que é baseada na obra de Cristo como nosso Salvador. Por isso que essa vida eterna que João está falando é mediante o que? Aquele que crê tem vida eterna. Então essa vida é a vida que nós temos comunhão com Deus e vamos para a glória com essa vida que recebemos. E tem uma palavra a mais que nos coloca em relação com Deus. Qual outra relação com Deus? O que Deus é para nós hoje? É Jeová? Você é filha, por exemplo, de Deus, Jeová? Você é filha de Deus, Jeová? Você não, né? Você é filho de Deus o quê? Quem pode dizer? O que Deus é para você? Melhor dizendo, como é que você fala com Deus? Deus é quando você vai orar, fala Deus o quê? Pai. Deus Pai, exatamente. Deus é Pai. Por que nós falamos que Deus é Pai? Porque é doutrinal isso, né? O Senhor Jesus, quando ressuscitou, falou assim para Maria: vai e dize aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, e meu Pai e vosso Pai. Ele nos coloca juntamente com Ele nessa relação. E não somente Ele estava fazendo isso de uma forma amistosa, vamos dizer assim, vocês podem agora chamar a Deus de Pai. Ele não estava dizendo apenas isto. Mas a obra que Ele fez na cruz, nós recebemos uma relação com Deus muito mais. Quer ver um versículo que fala, por exemplo, lá de Gálatas 4, versículo 5. Lê aí, por favor, Mateusão. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe ler inglês? Um pouquinho. Abre aí, por favor, nessa versão aí. Gálatas 4, versículo 5. That he might redeem those under law, that we might receive sonship. Sabe traduzir isso aí? Possamos remir debaixo da lei e que possamos receber sonship, filiação. A nossa versão fala adoção de filhos. Tudo bem, está certo. Mas é muito mais do que isso. Não é simplesmente eu pegar a Giovana aqui e falar, vou adotar você, vai ser minha filha agora, tá bom? Então você vai para casa. Boa sim, menina. Tem que obedecer aí. Ela vai ser minha filha, eu vou mudar o nome dela. Como é que você chama, Giovana? Não, mas do quê? Seu nome. Lenze, agora você vai chamar Soares de Campos, que é meu sobrenome, porque eu vou adotar você, escrevendo. Então, você vai ser minha filha. Então, isso é adotar, pode voltar, estou brincando, viu? Imagina que você vai criar um pai feio desse. Então, isso é adoção, não é verdade? Adotar uma criança, não é assim que acontece, Giovana? Nós vamos lá nos órfãos lá que estão...
e a gente adota uma pessoa. Então a Maria Aparecida, ela pego ela e põe meu nome, acrescento meu nome, ela passa a ser minha filha. A adoção nossa na família de Deus é mais do que isso, tá? É filiação. O que é isso aí? É um milagre de Deus. É como se eu pudesse, vamos dizer, pegar a Giovana e ela tem o DNA dela. Eu tenho o meu, tenho minha família, meu filho, minha filha, se fizer, vai ver que é minha filha. Não é assim que faz o teste do DNA? É como se pudesse, vamos dizer, fazer com que ela transformasse o DNA dela igual ao meu. Eu pudesse fazer isso. E Deus fez isso. Então a nossa associação com Deus é filiação direta com a vida que Deus tem. É muito mais do que qualquer relação com Deus em toda a história da humanidade. A posição que nós temos como cristão é muito mais do que às vezes nós podemos imaginar. Nós somos filhos de Deus. Legítimos filhos de Deus. Tudo o que Cristo tem, eu tenho. Ele não me deu liberdade de chamar ele de meu irmão, mas ele nos chama de irmãos. Não é isso que ele fala? Chamarei, meus irmãos declararei o teu nome. Ele não nos deu liberdade de falar isso para ele, mas ele fala isso para nós. E nos colocou nessa posição que nós somos filhos de Deus. Então, quando eu falo pai, é como eu estivesse falando, como a Giovana estivesse falando, Bernardo, pai, porque é o pai dela mesmo. Pai direito, não é seu pai de verdade? Então, nosso Deus é pai de verdade. Que ele deu vida para nós. E mais uma palavrinha, em Romanos capítulo 5, por exemplo, essa nós temos correto em nossa língua. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Nós temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. E Ele diz o que nós somos aí, o que? Perdoados? O que fala aí, Débora? O que diz? Perdoados ou não? Como diz aí? Verso 1. Como? Sim, Romanos 5, 1. Que temos? Justificados se diz também, né? Alguém sabe o que é justificado? Sabe, Mateus, o que é justificado? Sei, mas não sei explicar. Tá. Quem sabe explicar para mim, de vocês, o que é justificados? Quem sabe o que é ser justificado? O que é justificar? Biblicamente, alguém sabe o que quer dizer isso? Paulo não fala aí, perdoados, pois, mediante a fé temos paz. Ele fala, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O que é justificado? Exato, tornados justos, né? Somos justificados. Mas só que essa palavra, ela está querendo dizer que nós temos uma posição, fomos colocados por Cristo, né? Pela obra dele, numa posição como nós nunca tivéssemos tido pecado antes. Perdoado é quando você comete uma ofensa e eu perdoo você, mas você fez aquilo. Vamos dizer, a lembrança fica. Estou perdoado, mas ficou a lembrança que fez aquilo. Agora, justificado é colocar numa posição como nunca tivesse feito. E esta é a posição que nós temos diante de Deus. Então, essa relação de filiação é uma posição tão alta, tão bendita, que nós temos acesso direto ao Pai e nessa posição. Por quê? Somente uma pessoa justificada que realmente poderia ter paz com Deus. Por quê? Porque Deus... Você acha que Deus perdoa o pecado, Débora? Por quê?
Porque você... Perguntar então para a Thalita. Você acha que Deus perdoa pecado, Thalita? Não. Tá certa a sua resposta. Deus não perdoa pecado. Ele condena isso. Só que aí que está. Por isso que nós temos aqui justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque Deus, a nossa culpa foi resolvida em Cristo Jesus. Só que essa obra dele foi muito mais do que perdão, isso que tu quer dizer, que a palavra nos diz, né? É muito mais do que perdão. Ele tomou sobre si os nossos pecados e foi pago ali, e nós somos apresentados hoje diante de Deus perfeitamente lavados, limpos, isentos, justificados, porque Cristo levou os nossos pecados. Então, eu estou dizendo isso para vocês, porque para nós também, para nós gozarmos daquilo que nós temos. Nós temos gozo em chegar na presença de Deus e desfrutar dessa filiação, gozar dessa bênção. Porque nosso gozo aqui na nossa vida, ela realmente vai ser na vida cristã de acordo com aquilo que nós temos em comunhão com Deus. Não é verdade? Porque se a minha comunhão com Deus, vai ser baseado no meu bem-estar, vamos dizer assim, o que eu sinto, eu vou estar roubado. Eu preciso basear os meus sentimentos no que a palavra diz. Esses dias atrás nós lemos um versículo lá de Gênesis capítulo 22, para você dar um exemplo. Nós lemos lá em Limeira, Gênesis 22, versículo 5. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que interessante. Ele disse os dois moços, dois servos dele: Ficai aqui com o jumento, nós iremos até ali, no morro, no monte, e havendo adorado, voltaremos para vós. Mas o que ele tinha que fazer lá no monte lá? O que Abraão tem que fazer no monte lá, Thalita? Agora sobrou tudo para você, tá vendo? Eu não quero responder. E o que ele disse aí para os moços? Eles iam, nós voltaremos. Nós sabemos que isso é fé, não é verdade? Que é dito em Hebreus. Eu posso afirmar muitas coisas que foi dito em Hebreus. O que Abraão pensou? O que Abraão pensou na hora que aconteceu isso aí? O que ele estava pensando? Vocês sabem o que ele pensava no momento aí? Foi Deus que deu o filho para mim, Deus tem a promessa nele, Deus vai dar um jeito. Mas o que ele pensou? Que Deus ia fazer o quê? Ele falou: vou subir nesse monte, porque a promessa é ele. Eu vou lá e Deus vai ressuscitar. Se eu tiver que imolar ele vai ressuscitar, meu filho. Porque a minha promessa é nele. Só que por aí ele fala isso: eu vou até lá, nós vamos até lá e nós vamos voltar. E o que eles iam fazer lá? O que ele falou que ia fazer lá? O que ele falou? Adorar. Nós vamos lá adorar e vamos voltar. Essa palavra adoração, nós podemos dizer: puxa, como é que Abraão podia dizer essa palavra numa situação daquela? Ia sacrificar o filho dele, nós vamos lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Primeiramente, nós vemos que está sendo tirado aqui tudo o que é ideia das coisas que existem em nós. O que tem que ficar no pé do monte lá? O que ele falou para ficar? Quem que ia ficar lá no pé do monte, querido? Quem que ia ficar? Servo e jumento. Os servos e os jumentos. Ia ficar lá. Ou seja, tudo que é da nossa energia, que eram os jovens, tudo que é da nossa energia, não vai para o monte.
E tudo que é nossa teimosia não vai para o monte, que são jumentos. Fica aí. Fica aí e nós vamos subir lá. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos adorar. E adoração a Deus, para nós como cristãos, nós devemos entender que é aquilo que Deus disse. Não é baseado em sentimentos. Por isso que ele falou que nós vamos lá, nós vamos adorar, porque Deus falou para eu fazer isso. Ele ia oferecer o filho dele em adoração. E Deus ia responder, ia dar o filho dele de volta para ele. Mas ele ia fazer o quê? Ele ia adorar. Porque Deus estava falando para ele fazer aquilo. E nós devemos entender que quando uma reunião de adoração, qual que é uma reunião de adoração? Quem pode falar para mim uma reunião de adoração? Qual reunião que é de adoração? Fala uma reunião de adoração. A ceia. A ceia do Senhor, uma reunião que a gente vem aqui para adorar. Né? Nós partimos o pão, lembrando da morte dele por nós estamos dando graças, tomando o vinho pelo sangue que foi derramado, agradecemos ao nosso Salvador, ao nosso Deus e Pai, por tudo que nós... Não é uma reunião que vem aqui para ser exortado, né? Até errado, inclusive, o ministério na ceia por causa disso aí. Não é uma reunião que eu vou usar para exortar vocês, ou falar... É uma reunião de adoração. E ela... Vamos dizer assim, eu chego amanhã, por exemplo, né? Nós vamos partir o pão aqui. A gente vem adorar o Senhor. E vamos dizer que amanhã eu estou bem animado, assim, coisa e tal. Então eu canto gostoso, está tudo bem, coisa e tal. E a semana passada, vamos dizer que eu estava meio triste, minha semana não foi boa, aquelas coisas todas, coisa e tal. E eu fui, passei, cantei, coisa e tal. E amanhã, daí, por eu ter cantado mais animado, eu falo... Puxa, hoje eu adorei, hoje estava bom. Errado. Errado, porque a nossa adoração não é baseada no nosso sentimento, e sim naquilo que Ele disse. Tá? Então, nós, quando partimos o pão, no dia da ceia, quando está terminando a reunião, nós podemos levantar como Abraão, sabendo que eu adorei o Senhor, porque eu fiz aquilo que Ele pediu. Não é baseado no que eu senti, se eu estou sentindo, se eu estou chorando. Isso é sensacionalismo. E não tem lugar. Isso aí entra ou no jovem ou no jumento, nos dois. Isso é pé do monte. Nós temos que chegar com aquilo que ele disse. Nós chegamos a partir o pão, nós nunca estamos de mãos vazias. Porque nós estamos com o coração cheio de gratidão. Nós estamos aqui para adorar, para agradecer a ele. O que ele fez, não o que eu faço. Não é verdade? Então isso é adoração. E não é porque você sentiu mais ou sentiu menos que houve... Isso não. Nossos sentimentos são volúveis, mas a adoração, ela, como Abraão falou, nós vamos lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. A certeza que isso ia acontecer, porque ele ia fazer aquilo que Deus tinha dito. Então isso é um privilégio muito grande para nós, entender detalhes que muitas vezes nós ficamos perdidos. Então dei esse exemplo da vida eterna, justificação, porque às vezes nós ficamos voltados para aquilo que nós sentimos ou não estamos sentindo, ou se nós... Não é assim, sabe? Nós devemos nos apoiar àquilo que a palavra nos diz. Tá bom? Vamos dar graça aqui